Filipinho, tá tão bonita a outra. Filipinho, medley. Sim, aí cantava duas e depois canta mais uma. Já no mesmo momento tudo? Ou você vai chamar de novo depois? Não. Aí a gente lê em dois momentos. Ah, tá. A gente Aí canta canta duas duas agora, agora e o duas senhor vai orar, a depois. gente desce. Isso. Aí depois eu chamo. Mesmo ritual. Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé, né? Vamos estar louvando ao Senhor com Hosana, render todo o louvor e toda a glória, né? Que viemos depois entregar ao nosso Senhor, mesmo em pouca quantidade, mas que o nosso louvor ele seja sincero e que viemos de fato buscar a presença do Senhor nesta noite, amém? Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 A palavra do Senhor diz que Jesus afirma que não nos chama mais de servos, mas de amigos. Então, louvemos a esse grande amigo que é o Senhor. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guia.
Foi Ele que morreu por nós, é a Ele que renderemos graças essa noite. Amém? Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda a cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra vez igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra vez igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nolo diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra vez igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém. Meu Deus, meu Pai, nós queremos dar graças ao Senhor pelo privilégio que nós temos de ter um amigo tão especial na vida da gente. Obrigado pela vida de Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Obrigado, ó Deus, pela bênção da salvação. Obrigado, meu Deus, pela companhia permanente de Jesus na vida da gente. Obrigado porque nessa noite nós nos reunimos em Tua casa para dar graças e glórias ao Teu nome. E para isso, Pai, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo prepare a mente, o coração, a alma da gente, para que nessa noite ofereçamos ao Senhor o melhor do nosso louvor e da nossa adoração. É o que nós oramos, meu Pai, mas o fazemos sempre muito agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, irmãos. Bem, nós temos algumas informações para passar aos irmãos, mas antes disso a gente quer saber se há pessoas que nos visitam aqui. Nós temos aqui o pai da irmã Carmen, está aqui com a gente, não é? Temos mais alguém? Ok. Agradecemos então a todos pela presença nessa noite. Deus abençoe cada um de vocês.
pela presença. E como sempre nós informamos, nossa igreja tem sempre o trabalho na quinta-feira à noite, 19 horas, e aos domingos pela manhã, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, e à noite, às 18 horas, o primeiro culto, das 18 às 19h10, e o segundo culto das 19h20 até às 20h20. Obrigado pela sua presença, Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Bem, nós queremos lembrar aos irmãos que toda terça-feira, no horário das 6 horas da manhã, nós temos o nosso culto de oração. É o culto matutino que já existe há alguns dias, algumas semanas. Estamos nos reunindo em oração, um grupo tem crescido, graças a Deus. E começamos lá na sala de multiuso, agora já viemos para o templo, porque o número realmente tem crescido e louvamos a Deus por isso. E gostaríamos de contar com a presença de mais irmãos nesse culto matutino. O objetivo é orar ao Senhor em favor da construção, da campanha de construção do novo templo, mas também colocar diante do Senhor nossos problemas, dificuldades, nossa gratidão, nosso louvor e a nossa adoração a Ele também. Então, sinta-se inteiramente à vontade, toda terça-feira, 6 horas da manhã, o templo estará aberto das 6 às 7, para que a gente esteja derramando nosso coração diante do Senhor. Queremos também lembrar aos irmãos de que a diretoria já está quase pronta, a nova diretoria. Ainda faltam alguns nomes e o irmão ou a irmã que ainda não deu seu nome para um cargo específico da nossa igreja, faça isso, ore, coloque-se à disposição de Deus, para que Deus possa usá-la durante o ano de 2022. Como sempre, temos as nossas informações a respeito da campanha do novo templo, não é? E temos o templo aí, templo novo, a intenção da gente é construir esse templo até o centenário da nossa igreja. Temos apenas 3 anos, mas com a graça de Deus isso se tornará possível. Então esperamos contar com as orações dos irmãos, o envolvimento, o empenho de cada irmão participando dessa campanha, oferecendo o que podem, né, para o Senhor, a fim de que essa nova casa seja edificada para o louvor e para a glória do nosso Deus. Amém? Então contamos com você, com as suas orações, com a sua participação financeira também, mas também com seu estímulo. Se estimule para essa campanha e estimule outros irmãos a participarem dessa campanha. Dentro de pouco tempo a gente já vai começar a colocar aqui alguns lanches, brechó, algumas coisas que nós vamos fazer aqui com o objetivo de ajudar no processo da campanha para angariar recursos para a construção do novo templo. Deus há de nos abençoar e abençoar a sua vida também. Vamos convidar mais uma vez o grupo de louvor. E eu quero convidar 2 diáconos para que estejam aqui, a fim de que a gente possa entregar os dízimos e as ofertas. Ao cântico desse minueto, portanto, os diáconos estarão recolhendo os dízimos e ofertas. Sentados ainda, continuaremos louvando ao nosso Senhor, pedindo que nos leve mais fundo, que nos atraia para mais perto, que nos leve ao lugar da sua presença, lugar secreto, que possamos estar sempre buscando e ansiando estar na presença do Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim.
pensar. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti. Confio. Vamos colocar de pé, irmãos. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo para a glória do Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo para a glória do Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo para a glória do Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo para a glória do Senhor. Oremos. Sendo Deus eterno Pai que estás nos céus, graças te damos, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, na tua casa, na tua presença, meu Deus. Ó Pai, que a vontade de estar na tua presença, ó Pai, esteja crescendo cada vez mais em nossos corações. Meu Deus, nesse momento, ó Pai, te pedimos pelos dízimos e ofertas, Senhor, que estão entregues ao teu altar. Ó meu Pai, esteja abençoando todos aqueles que puderam dizimar, meu Pai, esteja cada vez mais abençoando e fortalecendo-os. E aqueles que não puderam, meu Deus, esteja podendo abrir portas de emprego, meu Pai, e abençoando mesmo assim a vida de cada um deles, meu Deus. E que esse dinheiro, Pai, seja utilizado para o louvor e honra da tua glória, Pai. Que dentro da tua obra, com esse dinheiro utilizado, mais almas possam conhecer a Ti, mais almas possam se render aos Teus pés e reconhecer que o Senhor é o único santo, o único caminho para a vida eterna, meu Pai. Esteja abençoando o restante desse culto, esteja abençoando cada vez mais as nossas vidas. Obrigada por tudo. Amém.
Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia. Aliás, nós teremos projetado, inclusive, o texto do Salmo 1. Nós vamos fazer essa leitura. Logo após a leitura do Salmo 1, queremos convidar o sexteto. Vou ler os versos ímpares e os irmãos em uníssono farão a leitura dos versos pares. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor,
Vamos declarar ao nosso Deus: Senhor, eis-me aqui. E a congregação também pode cantar conosco. É uma música conhecida de todas. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer. Meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta
Amém. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Nós leremos do verso 1 até o verso de número 8. Hebreus 12, de 1 a 8. Diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Que Deus nos ajude a entender, a aplicar na vida da gente essa sua boa palavra. Amém? Meus irmãos, essa carta aos Hebreus, até o presente momento não se sabe necessariamente da sua autoria, embora alguns insistem em tentar acertar, aqueles que acham que Lucas pode ter escrito a carta, aqueles que acham que foi o apóstolo Paulo, outros chegam a afirmar que provavelmente Apolo deve ter escrito. Enfim, há uma série de nomes, de sugestões para a autoria dessa carta, mas até o presente momento não se tem necessariamente um nome para essa carta. No entanto, essa carta foi escrita num tempo muito parecido com o nosso. Eu vou lhe dizer mais ou menos porque ela foi escrita no ano 64 depois de Cristo. E naquele período a igreja estava passando por uma série de problemas. Os crentes estavam enfrentando sofrimentos de toda sorte. No capítulo 10, verso 32 a 34, nós vemos sofrimentos físicos e até mesmo alguns cerceamentos na sociedade. Os problemas eram grandes e eram graves para a vida da igreja. E o que eu acho interessante é que, a partir daquele momento, 6 anos depois, Jerusalém seria invadida e o templo completamente destruído, ano 70. O templo seria completamente destruído, o templo de Jerusalém. E muitos dos judeus seriam mortos da maneira mais absurda. E eu digo que essa carta foi escrita num momento muito parecido com o nosso, exatamente porque nós já estamos vivendo esse período de pressão, de opressão, de cerceamento, de limitação da nossa fala, da nossa pregação no púlpito das igrejas. Nós já temos hoje alguns chamamentos
para que os pastores já não tenham mais a liberdade de chamar pecado de pecado, que a gente não possa necessariamente dar nome aos bois, dizer o que a Bíblia exatamente afirma a respeito dos pecados morais que as pessoas têm cometido ao longo da história da humanidade. Essas limitações têm sido impostas. E a gente percebe que aqui a carta aos Hebreus é escrita exatamente no momento em que as coisas estavam se aproximando de uma situação ainda bem pior, bem mais grave, bem mais séria para o povo judeu. Como eu já disse, 6 anos depois, Jerusalém foi invadida, o templo destruído e muita gente morta. Nós estamos chegando muito próximos da chegada do anticristo. O mundo está se preparando para a chegada do anticristo. E o mundo já está muito bem articulado, preparado. Tudo está sendo preparado para que esse governo mundial possa assumir o domínio, o controle de todas as instâncias no mundo. E nós precisamos nos preparar para isso. Agora, a grande questão aqui não é qual será a dimensão dos problemas que nós vamos enfrentar. Jesus fala um período de aflição, depois diz que haverá o período da chamada grande tribulação, onde esses cerceamentos alcançarão uma dimensão muito mais profunda. Já não será apenas o cerceamento da palavra, da pregação, mas Jesus fala a respeito de um processo de destruição que vai se processar sobre a humanidade. E o mundo viverá uma tribulação tal qual nunca houve e jamais haverá. Palavras de Jesus em Mateus capítulo 24. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para a seguinte questão: o que é que eu e você, como eu e você, podemos sobreviver a tempos como esses? As dificuldades estão aí batendo a nossa porta. Os pastores estão sendo chamados para que possam prestar esclarecimentos, fazer retratações, etc. Como eu e você podemos sobreviver a uma situação como essa? Hebreus capítulo 12 vai dar para a gente pelo menos 4 direcionamentos aqui. Atitudes que eu e você podemos tomar para que sobrevivamos a essas situações sem maiores dificuldades. A primeira delas, a proposta do escritor aos Hebreus é: você precisa entender que há necessidade de você abrir mão de tudo que trava a sua vida. Olha o verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Até aí. Vamos até aí na leitura. A proposta do escritor aos Hebreus é a seguinte: olha, para fazer os devidos enfrentamentos dessas situações, eu e você precisamos estar bem. A igreja do Senhor precisa estar saudável. E nós só podemos estar saudáveis se nós começarmos a fazer uma faxina interna. É essa a proposta aos Hebreus. Uma faxina interna. A gente precisa começar a destravar a vida da gente. Há muito crente paralisado nas igrejas, há muito crente engessado no reino de Deus, crente que não produz, crente que não se desenvolve, crente que não abençoa vidas, crente que não compartilha a palavra de Deus, crente que não se reproduz no reino de Deus. E isso se dá porque muitas vezes a vida da gente está travada. E essa é a proposta do escritor aos Hebreus: deixemos, pois, todo o embaraço. Embaraço aqui é aquilo que complica, aquilo que dificulta, aquilo que atrapalha o processo de crescimento, de produtividade do crente no reino de Deus. E o que poderia estar embaraçando a vida da gente? Bem, alguns elementos aqui dentro da gente podem muito bem prejudicar isso. Sentimentos de mágoa, tristeza, decepção, sentimentos ruins, negativos, desnecessários, tem paralisado a vida de muito crente. Há muita gente que não produz
eficientemente no reino de Deus, porque o seu emocional está completamente travado. Os sentimentos que estão circulando no interior do membro da igreja, muitas vezes, são sentimentos negativos, de autocomiseração, de culpa. Gente que se sente ainda infeliz. E a proposta aos hebreus é: se desembaraça, irmão. Estamos vivendo dias complicados e você não conseguirá sobreviver a esses dias difíceis se a sua vida interior, seu coração, sua alma não estiver leve. Se desembaraça, abre mão dos sentimentos ruins. Mas o escritor aos hebreus diz: deixemos todo o embaraço e também o pecado. Não podemos assumir compromisso algum com aquilo que Deus desaprova, porque isso também nos torna improdutivos no reino de Deus. Isso adoece a alma da gente, isso interfere no nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, nos impossibilita a lidar com essas adversidades que irão piorar daqui para frente de maneira saudável, ajustada. A Bíblia sempre, quando fala para a gente, irmãos, a Bíblia quando manifesta ensinos para a gente, o objetivo da Bíblia, o objetivo de Deus é nos tornar pessoas melhores, emocionalmente, espiritualmente, socialmente, em todas as áreas da vida da gente. A proposta de Deus é sempre essa, de tratar a vida da gente, nos tornar pessoas mais equilibradas, mais ajustadas, mais amadurecidas e, portanto, mais aptas para fazer os enfrentamentos das duras dificuldades que hão de vir sobre a face da terra. Segunda proposta que o escritor de Hebreus faz para a gente, ainda está no verso 1, quando ele diz: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Em outras palavras, dê à sua vida um objetivo digno. E qual seria o objetivo digno da vida da gente? Que objetivo digno é esse, senão o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? Não há dignidade em mim e em você sem Deus. É Deus quem faz da minha vida uma vida de valor. É Deus que faz da sua vida uma existência de valor. E a proposta aqui do escritor aos Hebreus é: eu e você precisamos dar à nossa vida um objetivo digno. Aqui, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O propósito de Deus para a minha vida, e é para a sua vida, para a vida de cada um de nós. A Bíblia diz que o propósito de Deus para nós é crescimento espiritual, é crescimento moral, é crescimento financeiro, é crescimento em qualquer área da vida. Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para você, amém? Mas eu e você precisamos viver de acordo com o propósito de Deus. Qual é o propósito da sua vida? A quem você tem procurado alegrar ao longo da sua existência? A quem você tem procurado agradar? A você mesmo ou ao Deus da sua vida? É isso que o escritor aos Hebreus está chamando a atenção da gente. Você deseja sobreviver em tempos difíceis? Viva de maneira saudável. Se destrave completamente e dê à sua vida um objetivo digno. Viva de acordo com os propósitos de Deus para seu trabalho, para sua família, sua vida profissional. Procure saber qual é o propósito de Deus e ande de conformidade com esse propósito. Sua vida será abençoada e você será instrumento de bênção na vida de outras pessoas também. Terceiro elemento que o escritor aos Hebreus propõe para a gente é o seguinte: olha, nunca perca Jesus de vista. Olha o verso 2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O escritor aos Hebreus está dizendo: olha, foca em Jesus. Na grande maioria das vezes, quando nós experimentamos a adversidade na vida, nós temos a tendência de olhar para a adversidade. Quando lidamos com problemas de cerceamento, como nós enfrentamos nos dias de hoje,
Então, que nós temos a tendência a olhar para os poderes, seja ele político, religioso, judiciário, de qualquer sorte. A tendência da gente é olhar para o foco do problema e da dificuldade. Mas a proposta da palavra de Deus é: tira o olhar dessas coisas. Olha para Jesus, Ele é o autor e o consumador da sua fé. Olha para os problemas e você vai afundar. Olha para as instituições e você vai fenecer na fé. Olhe para seu pastor e você pode ter sérios problemas na sua vida espiritual. O nosso olhar não é para o homem, nosso olhar não é para a mulher, nosso olhar não é para a instituição, nosso olhar é para Jesus. É Ele o autor e o consumador da nossa fé, amém? Lembra da experiência de Pedro quando andava sobre as águas em meio ao maremoto? Enquanto ele olhava para Jesus, ele desafiava as leis da física. Ele andava por sobre o mar e nada estava acontecendo a ele. Mas quando ele tirou o olhar de Jesus e olhou para a força do vento e do mar, ele começou a afundar. Essa é a proposta da palavra de Deus. Quando você está vivendo em dias difíceis, complicados, tira seu olhar do problema. Você está doente? Tira seu olhar da doença. Foca em Jesus. Ele é o grande Jeová Rafa, Ele pode curar você, amém? Você passa por problema de desemprego, coloca o seu olhar em Jesus, tira o olhar do problema, coloca o olhar em Jesus. Foi dado a Ele todo o poder que há no céu e na terra. Ele é aquele que abre porta e ninguém fecha. E quando Ele fecha também ninguém pode abrir. Ele é o Senhor absoluto. É o Senhor da sua vida, das circunstâncias. É o Senhor de tudo. Por isso que o autor dos Hebreus está dizendo, olha, em momento de crise, de problema, de dificuldade, em tempos difíceis e laboriosos como esses, olha para Jesus. E a quarta cepa que está vindo aí, alguns chegam a dizer, olha, tem um potencial letal muito mais sério do que as outras. Ela se assemelha ao ebola. Se você olhar para tudo isso, você se desespera. Se você olhar para tudo isso, você vai sucumbir. A proposta da palavra de Deus é: foca em Jesus. Olha para Jesus. Ele é o autor e o consumador da tua fé. É Ele que tem a tua vida nas mãos dEle. É Ele que é Senhor da vida, dos problemas, das situações. Ele é que é o Senhor da terra, Ele é o Senhor do universo. Nada, absolutamente nada pode acontecer sem que Ele diga assim. Ele é dono e Senhor de tudo e de todos. Olha para Jesus. Qual é a vantagem de olhar para Jesus? É que quando eu olho para Jesus, eu vou aprender algumas coisas importantes. A primeira delas, eu vou aprender a ter vida com Deus. Lembra de Jesus? Estava no ventre de Maria, sua mãe, e já recebia perseguições. Viveu toda a sua vida terrena sob perseguições, até que foi morto lá na cruz. Toda a vida dele foi de perseguições, mas o que é que Jesus fazia? Sempre aprofundava seu relacionamento com o Pai. Ele reservava horas, às vezes passava a noite toda conversando com o Pai. Estabelecia um relacionamento estreito com o Pai. É por isso que não havia problema que pudesse derrubá-lo. É por isso que as pessoas o ofendiam diariamente e ele não se deixava abater. É por isso que as perseguições e retaliações vinham sobre ele, mas não conseguia derrotá-lo. A ligação dele com o Pai era íntima, era perfeita. E Jesus disse que nos deu o exemplo para que eu e você sigamos as pisadas dele. Está lá em João 13. Ele nos deu exemplo de vida com Deus. Então, em momentos difíceis, em meio a perseguições e toda sorte de dificuldades que eu e você vivemos hoje, precisamos olhar para Jesus e aprender com Jesus, aproveitar esse momento para estabelecer com o nosso Deus intimidade, comunhão constante, diária.
Olhar para Jesus é importante, porque quando eu olho para Jesus, eu também observo como ele lidava com cada adversidade, como ele lidava com cada tentação e como ele vencia todo o mal que vinha sobre ele. Não é à toa que o texto do verso 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha o que é que ele fez, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Venceu todas as dificuldades e assumiu o trono que era seu lugar, para continuar reinando sobre a minha vida, sua vida, a vida de cada um de nós. Olha para ele que você aprende como vencer os problemas. Olha para ele que você aprende como derrotar o medo na sua vida. Olha para ele que você aprende como ser melhor crente. Olha para ele que você vai aprender como lidar com as adversidades. Olha para ele que você vai aprender como viver uma vida que agrade o coração do Senhor. Em quarto e último lugar, o escritor aos Hebreus propõe para a gente que em meio a esses dias complicados que os crentes daquela época estavam vivendo, que eu e você estamos vivendo hoje também, a gente precisa nos permitir ser tratado por Deus. Se olhar os versos 5 em diante, vocês já se esqueceram da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Corrigir, disciplinar, açoitar, parece expressões tão fortes hoje, né? Hoje não se pode nem mais disciplinar filho, porque a lei já está querendo punir pai que disciplina filho. Antigamente meu pai resolvia os problemas de indisciplina em casa na base da surra. Hoje já não se pode fazer mais isso. Então nós estamos tendo dificuldades nesse processo de disciplina. Talvez por conta disso essa geração não tenha aprendido a ser tratado por Deus. E o que o texto está dizendo aqui, que Deus trata a vida da gente mesmo em meio à dificuldade. Quando você passa por uma doença, a doença não veio para você apenas para lhe abater e para destruir, não. Deus permitiu para tratar você. Deus quer te moldar. As dificuldades que chegam à sua porta, à sua casa, à sua família, não chegaram apenas porque o diabo está querendo estraçalhar você, não. Quem tem o controle da sua vida é Deus, amém? E quando Ele permite esse tipo de dificuldade, Ele permite para tratar você, para te ensinar a depender dEle, para te ensinar a confiar na graça dEle, no poder dEle, no cuidado dEle, na fidelidade dEle para com a sua vida. Essa é a proposta do escritor aos Hebreus. Como sobreviver em tempos difíceis? Cuide bem de você, abra mão de tudo que trava a sua vida, se desembarace. Se livre do que não presta, tira o lixo da sua vida. Dê à sua vida um objetivo digno. Insira propósito de Deus para você. Não perca Jesus de vista, olhe sempre para Ele. Olhe sempre para Jesus. E a sua vitória já está garantida. E se permita ser tratado por Deus. Deus sabe a melhor maneira de tratar a minha vida e de tratar você. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Ele sabe que vai produzir melhores resultados na minha vida e na sua vida também. Deus sabe fazer as coisas. Que a gente possa se quedar à palavra dEle, à soberana vontade dEle. E em meio a esses dias difíceis que nós estamos vivendo, a gente possa correr para os braços dEle, porque nele e somente nele é que eu e você somos mais que vencedores. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, nesse momento, por esse momento que nós reservamos, Pai, para adoração ao Teu nome, para reflexão da Tua palavra. Agradecemos porque essa Tua palavra é viva,
ela, ó Deus, é aplicável à vida da gente. Pedimos ao Senhor que permitas, ó Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe na vida da gente de tal maneira que, em meio a todas essas situações complicadas que muitos de nós vivemos ao longo da nossa vida, possamos aprender na Tua palavra a olhar para o Senhor e a depender única e exclusivamente da graça e do cuidado do Senhor. Aumenta a nossa fé, meu Pai. Tira de nós o foco dos problemas e dificuldades e nos ajuda a olhar apenas para Jesus, confiar apenas em Jesus, depender apenas de Jesus. É o que nós oramos, mas o fazemos agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém, amém. Se nós estamos concluindo o culto dessa noite, Deus abençoe sua vida, irmão. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua noite. Deus abençoe o seu dia de amanhã. Deus abençoe sua semana. Que Deus nos dê uma semana rica da presença dEle. E que eu e você sejamos encharcados com a graça dEle, com o amor dEle. E possamos viver a nossa vida para o louvor e para a glória do nome dEle. Amém? Deus abençoe.